Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de resolução de questões. Vamos fazer uma questão envolvendo a parte de força centrípeta, muito interessante. Primeiro a gente vai fazer considerando que não há atrito e depois a gente vai fazer a mesma questão considerando o atrito. Então vem comigo, olha só. Um carro se move numa pista circular, inclinada, com o ângulo θ em relação à horizontal. A figura abaixo mostra o plano transversal ao movimento do carro. O módulo da aceleração da gravidade é g. Esse tipo de questão eu gosto de explicar fazendo esse desenho aqui de um cone. Então imagina que a gente tem um cone, esse cone aqui tem esse ângulo θ, e aí eu coloco uma bolinha aqui, e coloco essa bolinha para ficar girando aqui ao longo do cone. Então essa é a situação, beleza? É isso que a gente está analisando. Quando a gente faz esse corte, né, frontal, esse carro aqui, a gente vai ter a nossa normal, a gente vai ter a força peso e poderíamos ter a força de atrito. Na primeira, vamos dizer assim, pergunta, não vamos considerar o atrito. Olha só. Indique esquematicamente todas as forças que atuam no carro se o atrito for desprezível. Então, se o atrito for desprezível, só tem a força peso e só tem a força normal. Então, isso aqui seria já a resposta da nossa letra A. Claro que a gente vai decompor essa força normal. A gente vai decompor a força normal porque a gente está interessado em decompor as forças que estão ao longo do centro. Então, esse seria, vamos dizer assim, a chave aqui, vertical da normal, que eu vou chamar de NY, e ao mesmo tempo a gente teria essa componente horizontal, que eu vou chamar de NX. Então, o valor de NY é igual ao valor do peso, porque essa bolinha, né, vai estar girando sem subir e sem descer. Então, isso já é uma condição, vamos dizer assim, fundamental para a resolução da questão. É que o valor de NY é igualzinho ao valor do peso. E a única força que está apontada para o centro é NX. Então, a gente pode dizer que quem faz o papel da força centrípeta nessa questão é apenas NX. Então, com esses dois tópicos, a gente consegue resolver essa etapa sem atrito. Muito bem. Ainda desprezando o atrito, encontre quem é o módulo da velocidade com que o carro se move, se ele descreve um círculo de raio R. Então, vamos responder dando continuidade a essas informações aqui, NY igual peso. A gente precisa fazer um desenho melhor para poder entender se esse ângulo aqui é θ, qual desses dois aqui será θ também. Então, vou fazer com bastante detalhe, mas é algo bem simples, Vem comigo. A gente já sabe que esse ângulo aqui é θ, beleza? Esse aqui é o nosso carrinho, a nossa bolinha. Existe aqui, uma vertical, onde encontra-se a força peso, beleza? Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus entre a horizontal e a vertical. Está aqui, a nossa normal, não é isso que a gente comentou? Olha só, eu gosto de escrever valores para ficar bem, vamos dizer assim, prático. Deixa eu fazer essas projeções, essas linhas pontilhadas, que tu vai entender com bastante facilidade. Olha, eu vou apagar esse θ e vou dizer que ele vale, só para exemplificar, 30 graus. Então eu sei que aqui tem que ser 60 graus, não é verdade? Então esse daqui, que é entre a normal e o plano, tem que ser 30. Consequentemente, oposto pelo vértice, aqui também é 30. A moral da história é que se eu chamo esse ângulo aqui de θ, beleza? Eu aceito facilmente que esse ângulo aqui, também será θ. Ótimo, era isso que eu queria provar. Esses valores de 60 e de 30 foi mais para lhe convencer. Então eu vou apagar aqui, pois eles não são necessários. A partir de agora, a gente vai detalhar aquela decomposição. Então a gente tinha dito que esse sujeito era o nosso NY e essa outra componente aqui foi chamada de NX, beleza? Muito bem. A gente está vendo aqui, analisando esse triângulozinho, que essa componente NY está colada com o ângulo. Então o bisuzinho se está colado com o ângulo, ele é
a hipotenusa vezes o cosseno, beleza? E esse NX está separado do ângulo, então esse NX é a hipotenusa que é N vezes o seno. Mas nós já sabemos, ó, que o valor de NY tem que ser igual ao peso. Vamos escrever isso de novo? NY é igual ao peso, mais NY é N cosseno, deixa isso guardado. N cosseno é igual a mg, beleza? Vou tirar o N daqui, ó. Quem é o N daqui? É o mg dividido pelo cosseno. Então, essa é vamos dizer assim, é um passo importante, tá? Nós isolamos a normal. Agora, a gente vai jogar naquela segunda expressão. Aqui, ó, tá o centro. Quem faz o papel do centro é NX. Então, nossa segunda equação é justamente que esse nosso NX é a própria força centrípeta, ok? Então, vamos escrever isso. Quem é o NX? NX é N seno. Beleza, então vou escrever, ó. N seno é igual a força centrípeta. Formulazinha mv ao quadrado sobre R. O lance é, pega o N que a gente encontrou. Quem foi o N que a gente encontrou? Foi mg sobre o cosseno. E aí repete o restante. E com isso a gente vai achar o que está sendo pedido. Cancela a massa, seno pelo cosseno da tangente. E agora a gente pode descobrir o valor da velocidade. Então a velocidade, ó, é a raiz quadrada de RG tangente de θ. Eu diria que essa questão é uma questão clássica de força no ensino médio, beleza? Essa parte aqui, ó, é o chamado de boa. Muito bem. Então, nós respondemos a letra A, que era somente esse desenho, e respondemos aqui a letra B, que é justamente encontrar a fórmula da velocidade, de como é que depende a velocidade em função do raio e em função da gravidade. Então, a gente acabou de achar essa velocidade, raiz quadrada de RG tangente. Então, quanto maior for esse ângulo aqui, ó, mais rápido ele vai poder girar. Lembra daquelas competições de ciclismo olímpico? Pois é, a pista é inclinada para que eles possam girar cada vez mais rápido. Quanto mais aberta for essa curva, maior também será a velocidade. Curva mais fechada, raio menor, menor velocidade. Muito bem, agora a gente vai ampliar. A gente vai colocar a história do atrito. Então, a partir da letra C, considere que haja atrito entre os pneus do carro e a pista, e que o coeficiente de atrito estático seja μ. Se o carro se mover com uma velocidade máxima possível sem se derrapar, indique esquematicamente quais são as forças que atuam no carro. Então agora a gente vai fazer novamente um desenho, mas envolvendo a parte de atrito. Vai ficar uma questão muito mais sofisticada, beleza? Então tá aqui, ó, o nosso, vamos dizer assim, carrinho, foi simplificado para uma bolinha, tá? Aqui está o nosso plano horizontal θ. Vamos continuar colocando as duas forças anteriores, a força peso e a força normal. Numa prova, não esquecer de colocar a setinha. Só que a tendência dele é ir para fora da curva, porque ele está rápido. Se a tendência é ir para fora da curva, vai existir então um atrito para dentro da curva. Então, ó, esse aqui é o sentido da força de atrito. E aí isso vai fazer com que a questão ela fique um pouquinho mais complexa, porque a gente vai ter que decompor não apenas a normal, mas também o atrito. Não é nada demais, mas tem que ter o seu devido cuidado. Olha só, a gente vai continuar tendo aqui então, ó, o nosso NY e o nosso NX, beleza? Mas a gente vai passar a ter aqui, ó, uma força de atrito, vou chamar de força de atrito horizontal, vou chamar aqui, ó, o atrito X e ao mesmo tempo vamos ter o atrito Y, beleza? Só que a gente tem que mais uma vez organizar essa questão de ângulo. Se esse ângulo é θ, a gente já tinha aceitado que esse ângulo aqui era θ também. Mas e aí? Onde é que vai estar o ângulo em relação ao atrito? Esse ângulo é mais fácil ainda, será esse ângulo θ aqui, ó. E isso é fácil explicar, porque se a gente tem, ó, esse aqui é o chamado alternos internos, né? Se aqui é θ, ó, esse cara aqui também é θ, beleza? Então, se aqui é θ, esse ângulozinho aqui é θ. Então, vamos às nossas
o esquema de equilíbrio, né? Ó, quem é que está apontado para o centro? Quem está apontado para o centro não é apenas mais NX, é NX e o atrito na direção X. Então, quem vai fazer o papel da força centrípeta vai ser o NX mais o atrito na direção X, beleza? Guarda essa equação que a gente vai trabalhar, destrinchar ela daqui a pouco. E a gente sabe que ele nem está subindo nem está descendo. Então, as forças para cima, que no caso é só NY, tem que se cancelar com as forças para baixo. No caso, tem o peso mais essa força de atrito na direção Y, beleza? Muito bem. Agora é a gente trabalhar em cima dessas equações. Então, segura aí. Mas o que ele tinha pedido na letra C era apenas as forças. E aí, deixa eu fazer um desenho bem claro, porque a gente já está resolvendo a questão. A letra C não pede para resolver nada. A letra C pede apenas para a gente fazer o esquema das forças que atuam, considerando que ele vai ter uma velocidade máxima. Então, o esquema das forças seria apenas a força peso, não é? A força normal e a força de atrito. Como a velocidade é máxima, a tendência é subir, a tendência é ir para fora. Então, o atrito vai estar para dentro. Pronto. Esse aqui seria o esquema da letra C. Só isso já responde a nossa letra C. Agora, a gente vai ter que descobrir essa velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima que ele é capaz de fazer essa curva, beleza? Então, vamos batalhar, que é isso que a gente está começando a fazer com esse esquema que nós estamos montando aqui. Vamos dar sequência nisso aqui, tá bom? Esse NX, a gente já viu que está separado do ângulo. Então, esse NX é você sacar que ele é N seno, deixa guardado. E esse atrito X, quem é ele? Esse atrito X, ele está colado com esse ângulo θ aqui, ó. Se ele está colado, ele é a força de atrito vezes o cosseno, beleza? Esse NY, a gente já comentou, ele está colado com o ângulo, então ele é N cosseno. E esse atrito Y, ele está separado do ângulo, então ele é a força de atrito vezes o seno. Agora é organizar essas duas informações. Vou começar logo por essa aqui, ó. Ó como é que vai ficar. A gente vai ter, então, na mão, N cosseno mais peso. Deixa eu escrever aqui, tá? Bem organizadinho. N, que multiplica o cosseno de θ, deixa eu voltar, igual ao peso, que é o nosso mg, mais quem? A força de atrito, que multiplica o seno. Mas quem é força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal, que multiplica o seno, beleza? Vou isolar a normal aqui, ó. Antes de isolar a normal, vou passar ela para lá. Então, a gente vai ter aqui, ó, normal que multiplica cosseno, menos μ normal vezes o seno, igual a mg. Deixo guardado. Colocando a normal em evidência, normal é igual a cosseno de θ menos μ seno de θ. Beleza. Isso igual a mg. Logo, isolando a normal, parecida com aquela que não tinha atrito, vai ficar mg dividido pelo cosseno de θ menos μ seno de θ. Beleza? Deixe isso guardado, porque isso é peça-chave para a resolução da nossa questão. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa expressão. Mas a gente vai agora destrinchar essa primeira aqui, ó, que é onde mora a velocidade máxima, que é o que ele está querendo. Força centrípeta, não é? Qual é a formulazinha da força centrípeta? Coloca aí. M, velocidade ao quadrado sobre R. Essa velocidade é a velocidade máxima, tá? Por causa do desenho que a gente fez. Isso é igual a quem? Isso é igual a NX, que é N vezes seno, beleza? Então tá aqui, ó, N vezes seno de θ. E eu preciso continuar. Força de atrito X é igual a força de atrito que multiplica o cosseno, beleza? Então, ó, mais força de atrito, que é μ vezes a normal, que multiplica o cosseno de θ. Beleza? Feito? Maravilha! Agora, a gente vai colocar mais uma vez a normal em evidência. Então, vai ficar normal que multiplica seno de θ
mais mi vezes o cosseno de θ, não é isso? Mas quem é essa normal? Essa normal a gente já sabe. Essa normal está aqui, ó, mg sobre cosseno menos misseno, beleza? Então, ó, no lugar da normal, eu escrevo mg sobre quem? Cosseno de θ menos mi seno de θ. Não é isso? A expressão da normal? Exatamente. Que multiplica esse sujeito aqui, ó, seno de θ mais mi cosseno de θ. Beleza. Isso é o m v máximo ao quadrado sobre r. Esse m pode ser cancelado. Então, a gente pode descobrir aqui, ó, que essa velocidade máxima que ele pode fazer a curva sem derrapar, esse r vai multiplicando, então vai ficar aqui, ó, deixa eu deixar mais bonitinho isso aqui, ó, seno de θ mais mi, que multiplica cosseno de θ, dividido por cosseno de θ menos mi vezes seno de θ, tudo isso que multiplica o nosso RG, e se está quadrado, passa uma raiz. Então, está feito. Resolvida, então, a nossa letra D. Maravilha, professor. Questão bonita, hein? Esse tipo de questão é aquelas questõezinhas que caem no ITA. Você conhece o ITA, não conhece? Pois é. Então, ó, é uma questão clássica do ITA. Então, a letra D tá beleza. Agora vamos para a letra E. Supõe agora que o seno seja maior do que mi cosseno. Ó, quando ele fala que o seno é maior do mi cosseno, ele está, na prática, afirmando aqui, ó, deixa isso guardado, né? Vamos seguir. Ele forneceu essa condição, né? E diz que o carro se move bem mais lentamente. Indique esquematicamente todas as forças que atuam nesse caso. Determine a velocidade mínima com que o carro consegue descrever o círculo de raio R sem derrapar. Então, esse caso aqui é o caso da velocidade mínima. Como é o caso da velocidade mínima, professor? Velocidade máxima, a tendência dele é ir para fora. Por isso o atrito está para dentro. Então, velocidade mínima, a tendência dele, na verdade, é descer. Então, o atrito vai estar para fora. Essa é a grande diferença para a gente chegar na letra E. Então, vamos lá, ó. Letra E. A letra E, o esquema de forças é simplesmente o seguinte. Continua tendo o nosso velho peso e normal aqui, só que como a tendência dele é descer, vai ter esse atrito, ó. Então, contrária a essa tendência de movimento, vai ter o atrito para cima. E aí, segue as nossas decomposições que nós já fizemos. Então, deixa eu te lembrar aqui, ó. Se esse ângulo é θ, a gente já aceitou que esse ângulo é θ, e se esse ângulo é θ, esse ângulo é θ também. E aí a gente coloca mais uma vez as componentes, ó. O nosso NY e o nosso NX, lembrando que aqui está o centro, né? E aqui vai ter justamente essa força de atrito X e essa força de atrito Y. É igual, professor? Não, é parecido, mas não é igual não. Então vamos ver as equações que a gente vai ter dessa vez. Então, ó, quem está apontando para o centro tem uma briga entre NX e o atrito X. Então, se tem uma briga, tem que ganhar a voltada para o centro. Então, vai ser NX menos a força de atrito na direção X. E a outra equação é a equação que garante que ele não vai estar nem subindo nem descendo. Então, as forças para cima, que no caso é NY mais esse atrito Y, tem que ser igual à força para baixo, que é o peso. Agora é a gente desenvolver isso aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos começar por essa expressão daqui, ó. Quem é o NY? NY é N que multiplica o cosseno, porque ele está colado. Já fizemos isso 2 vezes. Quem é o atrito Y? O atrito Y ele está separado com o ângulo. Então é a força de atrito, que é mi vezes a normal, separado é o seno, igual a mg. Beleza, professor. Vamos isolar a normal? Vamos. Quem vai ser a normal? Vai ser mg. Aqui ficou cosseno de θ mais mi seno de θ. É igual ao anterior, professor. Rapaz, tem apenas uma pequena modificação. Ó, mg cosseno mais mi seno. Beleza. Olha a normal antes. mg sobre cosseno menos mi seno. Então, o que trocou foi o sinal, né? Dessa questão letra D do item D para o item E. Beleza? Mas deixa isso guardado. Agora a gente vai concentrar na da força centrípeta. Vamos lá?
Força centrípeta, sabemos que é mv² sobre r, beleza? Igual a nx. Quem é o nx? Nx está separado do ângulo, então é n vezes o seno, deixa eu guardado. Menos a força de atrito. Mas como é que calcula a força de atrito? X. Força de atrito é μ vezes a normal, e esse força de atrito x, ele está colado com o ângulo, então tem o cosseno. Ótimo, professor. Então, seguindo aqui, ó, esse V é o V mínimo, certo? Porque a gente desenhou que a tendência dele é descer, por isso o atrito está para fora. Ótimo. Então, esse N eu coloco em evidência. Cadê o N em evidência? Olha aqui, ó. Ele é mg dividido por quem? Cosseno de θ mais mi seno de θ. Que multiplica quem? Quando eu coloquei o N em evidência, ficou seno de θ menos mi cosseno de θ. É quase igual. Só vai mudar o sinal. Aqui em cima, a gente tem um sinal negativo. Isso, aqui em cima, aqui é positivo e nessa questão vai ficar negativo. Então é trocar os sinais nos dois lugares, exatamente. Então a gente vai encontrar aqui, ó, que o V é igual a raiz quadrada do nosso sujeitinho trocando o sinal, seno de θ menos mi cosseno de θ, dividido por cosseno de θ mais mi seno de θ, que multiplica o nosso RG. Então isso é a nossa velocidade mínima, resolvida então a nossa letra E. Então, ó, questão completa, questão bonita, elegante, questão estilo ITA. O aluno do ITA tinha que saber esse tipo de questão. Se liga aí, valeu!